Salve, galera! Vamos aqui então continuar, né, o nosso processo, o nosso ciclo de revisões. Passamos já pelas outras duas disciplinas e agora vamos pautar, né, fazer esse apanhado de história, nossa revisão geral de história, referente aí aos assuntos dos capítulos 32, né, correspondente à América Latina no século XX, e o capítulo 33 sobre a questão da descolonização, né, os continentes afro-asiáticos. Vamos nessa aí? Então temos aí a imagem correspondente ao assunto do nosso capítulo 32, América Latina no século XX. Só pegando aqui uma menção, vejam só. No início do século XX, a América Latina ainda sofria com a herança colonial e não havia se desenvolvido economicamente. Com a crise de 29, países latino-americanos passaram a buscar mais independência e união. Então vejam só, quando falamos em América Latina, gente, estamos nos referindo, né, a alguns países da América do Sul e América Central, América do Norte, que nesse caso somente o México, ou seja, quem fazem parte aí da, corrigindo, né, os países latino-americanos, são 20 países, incluindo um país norte-americano, que é o México, dentro desse processo, e que lutavam, né? Lutavam por determinadas reivindicações. Por quê? Quando falamos em América Latina, gente, uma vez que é um assunto dentro do processo ainda referente à Guerra Fria, são os países que estavam ali à mercê de um país americano maior, denominado Estados Unidos da América, USA. Ou seja, esses países latino-americanos tiveram um crescimento em seus territórios, crescimentos esses que, digam-se de passagem, referente a movimentos políticos de cunho popular, tais quais como o populismo, o sindicalismo, né, e o socialismo. Principalmente no que diz respeito ao populismo, já falamos isso em uma aula que foi voltada exclusivamente a esse assunto, o populismo, no Brasil, né? Então, alguns países como a Argentina, com Juan Domingo Perón, cá no Brasil com o Vargas, o Chile, o México com o Cárdenas, o Equador, a Guatemala, né? Então, foram países mais precisos a essa questão de populismo, certo? Então, quando falamos em países latino-americanos que passaram por este processo do populismo, temos essa referência, também temos outras, certo? Então, vejam só. A pauta geral a esse processo latino-americano no século XX, ele é voltado ao quê? Ao intervencionismo norte-americano a estes países. E quando eu digo aqui intervencionismo, eu estou me referindo ao intervencionismo militar no processo e avanço das indústrias norte-americanas a esses países da América Latina. Certo? Não podemos esquecer também, né? Mais uma vez o som aí, né? De fundo, um belíssimo som acompanhando aí a nossa aula, né? A gravação, né? Então, um determinado órgão norte-americano, ele foi o responsável para evitar a expansão dos regimes de inspiração socialista. Temos hoje aí a Venezuela como está. Temos Cuba, né? Um dos principais expoentes na América, nas Américas, nesta situação em levantar, carregar e manter
até hoje em sua região, em sua nação, em seu estado, né, a ilha cubana, a bandeira do socialismo. E aí não podemos esquecer que, durante o processo da Guerra Fria, né, referente à Revolução Cubana, que também entra nesse assunto, os cubanos então tiveram apoio dos soviéticos. E aí entra aquela situação alarmante do qual o mundo já estava nesse período da guerra, né, a Guerra Fria. Só que essa determinada situação em Cuba iria desencadear algo maior, precisamente entre as duas superpotências, né? A União Soviética de um lado e os Estados Unidos do outro. A famosa crise dos mísseis. Então todo cuidado ali era pouco. Mas aí, né, foi a situação foi revertida. Mas vamos lá. A América Central, ela sofreu constantemente com a intervenção direta dos Estados Unidos. E aí vem aquela famosa citação que eu já expliquei a vocês em um dos nossos plantões de dúvidas, né? As repúblicas das bananas, que diz respeito à América Central. Porém, falamos em que? Movimentos de cunho popular, sindicalismo, socialismo e populismo. Quando nos referimos ao populismo, vamos direto ao ponto, né? O que é o populismo? O populismo é quando o governo ele é mais próximo à população, ele é voltado à população. Tem o presidente, ele tem um carisma populacional. Não é isso? Só que o populismo ele ficou presente em uma boa parte dos países latino-americanos, não somente o Brasil, como eu já falei inicialmente, mas o Brasil, o Chile, a Argentina, Equador, Guatemala, Panamá, o México. Mais precisamente, mais fortemente, Chile, Brasil e Argentina. Né? Qual é a principal característica? Quais são as principais características aí deste fenômeno que é o populismo? Né? Liderança carismática, marcado pelo personalismo, pelo paternalismo, né? E que esse populismo ele tem o sustento da classe trabalhadora, ele tem o apoio da classe trabalhadora. Aí Vargas, no Brasil, ficou conhecido como pai dos pobres. Olha o outro fenômeno dentro do populismo, chamado de lulismo. Aí no período em que o partido, né, do Lula, o PT, ficou 16 anos no poder. Entre ele e logo depois, quando a sua até então vice torna-se presidente. Só que o fenômeno lulismo, né, o fenômeno populismo com o Lula, ele foi mais forte. Por isso que diz que o lulismo não. O populismo, ele tem essa característica, né? A personificação do paternalismo, o personalismo, o sustento dos trabalhadores, o apoio dos trabalhadores, da classe trabalhadora. E aí fica esse populismo pautado nas relações, né, na balança entre trabalhadores e patrões. Funcionários e empresários. Essa aula está interessante com essa música, né? Esse fundo musical. E aí,
o que já antecipei, né? Havia antecipado, o populismo na América Latina. Olha só as imagens, gente. Só que aqui a imagem já tem século XXI, né? Mas que não tiram mérito da América Latina no século XX. Aí vemos aí os exemplos do Lula, né? Do finado. Vixe, minha gente, agora me deu branco relacionado a esse ex-presidente olha, dos Estados. Fui longe, fui longe, fui longe. O ex-presidente da Venezuela. Normal, viu, gente? Eu, como professor, não é um computador, não é o Google, né? Sou um ser humano. E tal qual como qualquer ser humano, também temos os nossos esquecimentos. Mas agora fugiu o nome desse presidente da Venezuela, né? E outras personalidades aí da América, né? O nome do ônibus da empresa América Latina. E logo aí embaixo, nós capota, mas não breca, né? Nós capota, mas não paramos. E aí vai. Esse fenômeno que era o populismo. E aqui eu volto a mencionar mais uma vez a vocês a exemplo do que eu fiz na nossa última videoaula, do que eu fiz no nosso último plantão de dúvidas. O populismo referente ao México, eu pedi para vocês que fizessem o quê? Que se aprofundassem lá a respeito da Revolução Mexicana, né? Do EZLN. A maior expressão do populismo no México, que foi o Lázaro Cárdenas, e que teve ideais projetados, evidentemente, né, expostos em prática, como a reforma agrária, a nacionalização das ferrovias, a criação da petrolífera Pemex, o fortalecimento das classes trabalhadoras, reforma agrária, que já mencionei também, né? A expressão máxima do populismo na Argentina, que foi com quem? Juan Domingo Perón. Olha o Perón aí com o narigão, né? Juan Domingo Perón. Obras de infraestrutura, desenvolvimento da indústria de bens de consumo e nacionalização das ferrovias. Domingo Perón casasse com a Eva Perón e deu continuidade. Principalmente ao seu carisma pessoal. Então, graças a esse carisma, a Eva Perón ela teve muita influência aí no trabalho presidencial do Juan Domingo Perón. Aí mais uma vez a Revolução Cubana, né? Com os irmãos Castro, Fidel Castro e Raul Castro, conhecem o Che Guevara enquanto estavam no exílio, lá no México. Tentam invadir um quartel, não conseguem. Aí vão invadir, né? Conseguem montar um grupo armado de guerrilha. Vão invadir Cuba, que até aquele momento, Cuba estava sob o comando do Fulgêncio Batista. E que, claro, é evidente, né? Tinha o apoio direto dos Estados Unidos. E aí os irmãos Castro, juntamente com Che Guevara, tomam o poder. O Castro se mantém no poder por um longo tempo, né? O Fidel Castro. Depois o poder fica com seu irmão Raul Castro. Mas durante o período em que Fidel esteve no poder, ele vai reatar as relações com os países socialistas, né? Vai nacionalizar as empresas de serviço público, tendo aí os programas voltados, né? Que são destaques lá na Cuba, como a saúde e a educação. Mas a partir do momento em que a União Soviética tem o desmanche, as repúblicas soviéticas chegam ao fim,
Cuba cai. Perdeu aquele apoio que tinha, né? E somente com Barack Obama chegando ao poder, primeiro presidente aí a Cuba, é que a coisa começa, né, a ter uma relação mais amigável com os Estados Unidos. Mas não podemos nos esquecer que os Estados Unidos, eles apoiaram diversos golpes durante a década de 70, né? Temos aqui as características do populismo, já mencionei algumas, né? Nacionalismo econômico, discurso em defesa da união das massas e por aí vai. Mas vamos ao que interessa, que era o que eu estava mencionando a respeito da ditadura. E os Estados Unidos eles apoiaram diversos golpes militares durante a década de 70. No Brasil não foi diferente, o famoso golpe de 64, 31 de março de 64. Mas as operações militares iniciam-se no Chile com a famosa Operação Condor. Temos a imagem aí. Operação Condor. E o Augusto Pinochet, na tentativa, e que conseguiu, de derrubar o presidente socialista Salvador Allende. E fazendo a menção, né, já que estamos falando do Chile, não podemos esquecer do seguinte: o famoso ex-presidente FHC, né, antes de ingressar na vida política, enquanto professor universitário, sociólogo, diga-se de passagem, doutor em sociologia, quando iniciou-se aqui a ditadura civil-militar no Brasil, foi para o Chile. Tinha contato com Salvador Allende, entre outros, mas quando iniciou-se a ditadura chilena, foi aquela situação, né? Foi aquela situação. Então, os Estados Unidos apoiaram diversos golpes militares, né? Dos quais esses golpes eram frutos de articulações e conspirações com as elites locais e outros grupos que temiam o avanço do socialismo. Porque a ideia norte-americana era o quê? Que nenhum país americano, nenhum, tivesse a influência, tivesse a liderança, tivesse a governança de um regime socialista, de um regime comunista. Como eu já disse, né? Brasil, Chile, Uruguai, Paraguai, Argentina foram alguns dos principais países que tiveram essas ditaduras. Por outro lado, saindo um pouco da América, vamos ao processo, né, do imperialismo, da descolonização. Então vamos lá rapidamente, né, para não prolongar aqui a nossa aula, ficar tão extensa e chata, né? Vamos lá, gente. Lembrando, imperialismo ele é voltado em quê? Potências imperialistas são as potências capitalistas, certo? Não são somente os países europeus. É claro que iniciou-se pelos europeus, mas também teremos outras potências imperialistas que não são pertinentes ao velho continente, né, Europa, como por exemplo os Estados Unidos e o Japão, certo? Então o imperialismo ele consiste numa política de expansão e domínio territorial, cultural e econômico de uma nação sobre a outra, e nessa perspectiva, estados poderosos procuram ampliar e manter seu controle ou influência sobre povos ou nações mais fracas. Como eu já havia comentado em outra aula, fazendo a mesma referência, existe uma diferença entre colonialismo e imperialismo. O colonialismo, ele sugere o controle político, abarcando a incorporação de território e a perda da soberania pela força militar. Já o imperialismo é o inverso, né? Ele quer o domínio total. É o domínio que é exercido tanto do ponto de vista formal quanto informal, direto ou indiretamente.
porém com o mesmo resultado do colonialismo, que é o quê? O controle político e econômico da região. Resumidamente, o colonialismo ele apenas quer o controle político, incorporando o território. O imperialismo, além disso, ele vai dominar esse território sob todos os aspectos, independentemente de qual seja o resultado. E aí temos algumas diferenças entre o colonialismo e o imperialismo, né? Rapidamente, o colonialismo aí entre os séculos XVI e XVIII, com as grandes navegações, e o imperialismo no século XIX, com a Revolução Industrial. Por que Revolução Industrial? Já disse isso e volto a repetir. Existem as causas e existem os motivos que levaram ao imperialismo nos continentes africano e asiático. Entre eles estavam que motivos, superioridade da raça branca, a expansão, né, ou superioridade também, o avanço técnico-científico e o cristianismo, o catolicismo, conversão. Fatores: mão de obra barata, excedente populacional, a busca por matéria-prima, já que nesses territórios eram encontrados em grande abundância, né, grande quantidade, e que eram necessários para manter, né, eram combustíveis necessários para estas grandes indústrias. E aí temos os outros pontos referentes a essa diferenciação entre o colonialismo e o imperialismo. E aí temos o imperialismo na Ásia, né, que ocorre ao longo do século XIX, quando potências europeias, o Japão e os Estados Unidos ocuparam regiões asiáticas, e a expansão para a Ásia se deveu a fatores econômicos, como a garantia de matérias-primas para as indústrias, mercados para os produtos, e ideológicos, como civilizar estes povos, uma vez que havia o processo de civilidade, ou melhor, os europeus, as potências, melhor dizendo, acreditavam que eles eram civilizados e os demais não. Então, eles sentiam-se na necessidade, sentiam-se obrigados a levar a civilização a esses dois continentes. Ou seja, a questão aí de um estereótipo, né? De um estigma. E que, diga-se de passagem, tanto dando referência à Ásia quanto dando referência à África, tudo que o branco, agora sim, exclusivamente o europeu, fez nesses dois continentes foi o processo para desencadear aqui no Brasil esse preconceito, essa discriminação latente entre os povos de origem africana, né? No processo cultural, religioso, seja lá o que for. Então, tudo que é referente ao europeu foi colocado de uma forma positiva ao legado deles, mas para os povos dominados por estes, ficou esta coisa de ser mal vista. Certo? Então, lá na Ásia, o exemplo máximo que tivemos desse imperialismo, né, a referência quando falamos nesse assunto, seria o quê? A Índia e na África, né, no continente africano, a África do Sul. Mas é claro que também tivemos outras pautas. Mas todas essas foram levadas aí para que viesse a ocorrer no processo da Guerra Fria, o que tivemos de denominação de descolonização. Ou seja, tornarem-se independentes. E aí vem a Índia, o Paquistão, que surgiu devido a esse processo de dependência da Índia, a Sri Lanka, outros países também dentro do continente asiático, né, no Oriente Médio, e na África, como a África do Sul, Angola, Moçambique, Senegal, Argélia e por aí vai. Beleza? Então fica esse nosso apanhado, certo? Leiam os livros de vocês e vamos nos encontrar no outro processo, né? Na nossa segunda aula, para darmos um pouquinho mais de profundidade, né? De profundidade foi ótimo, né? De aprofundamento nesse assunto daí. Beleza?